Bíblia Sagrada, livro do Gênesis, capítulo de número 37, por favor. Gênesis, capítulo 37. Nós vamos ler do verso 2 ao verso 11. Gênesis, capítulo 37, do verso 2 ao 11. Muita atenção. Gostaria que poucas pessoas se movimentassem nesse momento da palavra, porque a palavra que Deus vai ministrar nos nossos corações nessa manhã será uma palavra profética que vai mudar as nossas vidas. Gênesis, capítulo de número 37, versículo 2 a seguir. Quem achou, diga: eu achei. Diz assim o texto sagrado: estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E este era jovem com seus filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama dos seus irmãos para o seu pai. E Israel amava José mais do que todos os filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, os seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, reinarás sobre nós? Tu deverás ter domínio sobre nós? Por isso tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho. Eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam diante de mim. E contando ao seu pai e os seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar perante ti em terra? E seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Você pode aplaudir a Jesus por esta palavra? Olha aqui para o pastor Paulo. Queridos, o capítulo 37 do livro do Gênesis está narrando o início da história de José, um dos filhos do patriarca Jacó. Logo no versículo 2 do capítulo 37, nós vamos ter aqui duas informações importantíssimas sobre José. A primeira é que ele tinha 17 anos de idade. A segunda informação é que ele era pastor de ovelhas. Ele cuidava de ovelhas. Mas além dele apacentar ovelhas, diz a Bíblia, Wellington, que ele levava as notícias dos seus irmãos para o seu pai Jacó.
Logo no versículo 3, redobre a sua atenção, a Bíblia vai dizer que Jacó amava mais a José do que os seus outros irmãos. Ou seja, José era o filho predileto. Então Jacó, ele vai providenciar uma túnica colorida para José. Ele vai ter a ideia, porque Jacó amava muito a José, então ele vai ter uma ideia: eu vou fazer uma túnica colorida de várias cores, e eu vou presentear o meu filho José. Porém, a tradição ensina que os direitos, eles devem ir para o filho mais velho, ou para o primogênito. Então o que acontece aqui? Jacó vai pular os filhos. Ele pula o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, e ele vai entregar a túnica colorida para o 11º filho. Qual o nome dele? José. Então José, ele tem uma túnica diferente dos irmãos. Por quê, pastor? Porque os outros irmãos, Adelar, eles possuíam túnicas de uma cor. Grave isso aqui. José possuía, Igor, uma túnica de várias cores. Algumas traduções antigas da Bíblia, elas vão afirmar que a túnica de José também era de mangas largas, e a túnica dos demais irmãos, Elton, era de mangas curtas. Então, quando você olhava para todos os filhos de Jacó, você diferenciava um do outro, principalmente José, porque sobre a vida de José havia uma túnica diferente. E da mesma forma, Deus colocou sobre você uma túnica diferente. Que túnica é essa, pastor? A unção do Espírito Santo de Deus que está sobre a sua vida. É por isso que algumas pessoas já olharam para você e já disseram: você é diferente, tem algo diferente em você. Por quê? Porque Deus te escolheu. Deus colocou sobre você, sobre a sua vida, algo diferente. E é por isso que você é perseguido. É por isso que você é invejado. É por isso que você é caluniado. Por quê, pastor? Porque você tem o que os demais não têm. Só que tem um detalhe: o pai dá a capa para quem ele quer. Eu vou repetir: o pai dá a capa para quem ele quer. Por quê, pastor? Porque quem manda é o pai. Diga para o teu irmão: quem manda é o pai. Então significa que você é queridinho do pai. Então diga para o teu irmão: eu sou queridinho do meu pai. Por isso ele me escolheu dessa forma, por isso ele tem me dado tantas coisas, por isso ele tem colocado sobre a minha vida unção e graça. Você pode aplaudir a Jesus? Só os queridinhos de Deus. Do verso 5 ao 9 do capítulo de Gênesis 37, a Bíblia nos informa que José teve 2 sonhos. Quantos sonhos? Quantos sonhos? Olha aqui para o pastor, porque isso aqui é muito forte. Talvez você nunca ouviu isso aqui, porque até mesmo é uma revelação que Deus me deu. O primeiro sonho fala dos feixes de trigo. É o primeiro sonho, feixes de trigo. Esse sonho aqui está apontando para os filhos de Jacó, ou seja, os irmãos de José. Agora José vai sonhar outro sonho, Eusênia. O segundo sonho é exatamente o sol e a lua e as 11 estrelas que se prostravam diante de José. Uma pergunta: qual o significado de cada coisa aqui? Você já parou para pensar? Sol, lua e 11 estrelas, vamos lá. Pai, eu também pensava assim, mas não é essa a interpretação. Vou repetir: eu também pensava que o sol era o pai de Jacó, a lua, era a mãe de José e o pai de José,
E os irmãos eram os irmãos de... Só que não. Vamos lá. O sol não é o pai. Por quê? Jacó nunca se prostrou diante de José. E a lua é impossível ser a mãe de José, porque Raquel morreu em Gênesis 35. Ela não se prostrou diante de José. E as 11 estrelas não eram os irmãos, porque só 10 foram para o Egito de imediato. Benjamim ficou em casa. Se o sol não é o pai, se a lua não é a mãe, se as 11 estrelas não são os irmãos, então qual é a interpretação? Diga para o seu irmão: o seu sonho está fraco. O seu sonho é muito maior do que você pensa. Olha aqui para o pastor. As 11 estrelas apontam para as tribos de Israel. José aqui é a 12ª tribo. E estrela na Bíblia aponta para país e para estado. Quer ver só? Na bandeira de Israel tem o que lá? Uma estrela, a estrela de Davi. É muito comum você olhar nas bandeiras dos países e você ver algumas estrelas. E a maioria das vezes essas estrelas estão apontando o número de estado. Se não me falha a memória, na bandeira dos Estados Unidos, 50 estrelas, estou certo ou errado? É a quantidade dos estados que possuem os Estados Unidos da América. Então estrela está apontando para estado e para país. Então quando José, preste atenção, quando José olha, vê esse sonho, as 11 estrelas, Deus estava dizendo: José, se prepare, porque eu estou te dando autoridade e poder sobre todas as tribos de Israel, principalmente no período de fome. Pastor, e o sol? Qual é a interpretação para o sol? Quem quer ouvir, diga amém. O sol aponta para a nação do Egito. Vou repetir. O sol aponta para a nação do Egito. Você sabe que no Egito, até os dias de hoje, eles adoram muitos deuses. E qual é um dos principais deuses do Egito? O sol, que é o deus Ra. Então quando José, ele olha o sol, Deus estava dizendo: José, eu vou fazer a maior nação, a maior potência daquela época se prostrar diante de você. Pastor, e a lua? Isso aqui é forte. A lua aponta para as fases da vida, ou para as fases da terra. Existem 4 tipos de lua, quem sabe? Lua nova, crescente, minguante e lua. Você sabia que na lua nova pescadores não gostam de pescar? Por quê? Está escuro, os peixes somem. Pescador gosta de pescar na lua cheia, correto? Na nova não é propício, mas na cheia, por quê? Os peixes sobem na superfície para buscar alimentos. Então cada lua simboliza uma fase. E preste atenção no que Deus estava dizendo para José, eu vou fazer você prosperar em todas as fases da sua vida, principalmente no momento de crise. Você pode levantar as suas mãos, que eu tenho uma palavra de Deus para abençoar a tua vida. Deus que está dizendo: eu vou te dar inteligência, capacidade para você prosperar em todas as fases da sua vida. E se prepare, vou te dar também inteligência para você prosperar em tempos de crise. Quem crê, irmão? Quem crê? Quando chegar o inverno, porque o inverno passou, mas geralmente o inverno é o mês que cai o trabalho. Estou certo ou estou errado? Estou certo, mas levante a sua mão para receber. No inverno, Deus fará você prosperar mais do que no verão. Pastor, que é isso? É um absurdo. Profecia que sai do altar, irmãos, são coisas absurdas. São coisas que Deus faz, o ser humano não entende. Eu creio nessa palavra. Só que tem um detalhe: quanto mais José contava os seus sonhos, mais os irmãos o invejam. Quem disse que na Bíblia não tem inveja? Quem disse que na Bíblia não tem inveja?
Quanto mais José contava os sonhos, mais os Sabe o que eu aprendo aqui? Pergunte o que, pastor? Nem todo mundo está preparado para ouvir aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Eu vou repetir. Nem todo mundo está preparado para ouvir o que Deus vai fazer na sua vida. Talvez você está contando algo para um funcionário seu e não é para você contar. Talvez você está falando para um amigo, para um colega e não é para você contar. Porque o que Deus tem para fazer na tua vida é tão grande, e o que vai acontecer? Vão invejar o teu sonho. Então, boquinha fechada. Diga para o teu irmão, boquinha fechada. Enquanto Deus não realiza, fecha a boca. Aguarda o tempo de Deus. Diga para ele, aguarda o tempo de Deus. Agora no verso 13 do capítulo 37 vai dizer que Jacó pede para José ir ao encontro dos seus irmãos. Eles vão em direção a Siquém. Só que pastor Ivanildo, quando ele chega em Siquém, os irmãos não estão lá. Então o homem dá uma informação: olha, eles foram para Dotã. Então José vai atrás dos seus irmãos em Dotã. Só que quando José, ele está se aproximando dos seus irmãos, diz a Bíblia, pega isso aqui, irmãos, que isso aqui é fenomenal. Verso 18 diz assim: e os irmãos de José viram ele de longe. Aleluia. Porque a sua presença será notada até mesmo de longe. Eu vou repetir: a sua presença será percebida até mesmo de longe. Vão dizer, lá vem ele, é o sonhador, está vindo. Por quê, pastor? Porque tem gente que para ser percebido tem que estar perto. Tem gente que para ser notado tem que estar bem próximo. Tem gente que para a presença dele ser notada, ele precisa gritar, ele precisa berrar, para mostrar que ele está perto. Mas quem é sonhador a gente vê de longe. Vem ele. Levanta a tua mão em nome de Jesus. Eu posso ver aqui, se aqui tem algum sonhador. Levante bem alto as duas mãos. Eu estou vendo aqui Josés aqui. Eu estou vendo sonhadores aqui, porque a sua presença eu percebo de longe. Eu estou vendo estampado na sua face sonhador. Ergue a sua mão bem alto. Deixa eu profetizar sobre a tua vida. Quem te viu verá, os seus sonhos vão se realizar. Eu estou pregando aqui para pessoas que vão ver sim a sua empresa romper, promessas se cumprindo, família voltando para Cristo, o milagre acontecendo na família, a cura entrando no lar. Eu estou profetizando que o sonho vai se cumprir. Quem pode aplaudir a Jesus? Quando eles olham José, eles tramam algo contra a vida de José. O que vão fazer? Olha aqui para o pastor. Eles vão tirar a túnica de José. Vão tirar o quê? A túnica de José. E o que vão fazer com José? Jogar ele numa cisterna. Quem está preparado para viver o tema dessa pregação? Da cisterna para o palácio. Alguma mão levantada? Deixa eu ver se alguém aqui está preparado para viver o tema desta pregação, da cisterna para o palácio. Então vamos lá. Quando eles olham José se aproximando, Rogério, o que vão fazer? Vão tirar, Diego, a túnica de José e vão lançar José dentro de uma cisterna. Mas o que eles vão fazer com a túnica? Vamos lá, todo mundo conhece a história de José. Eles vão matar um animal, um cabrito, e vão colocar sangue na túnica, e eles vão levar para o pai, para enganar Jacó, sim ou não? Calma aí, olha aqui para o pastor. Pensa, pare e pense. Eles estão pegando uma túnica, estou fazendo você pensar. Eles estão matando um animal, Rafael, eles estão matando um animal, um cabrito. Eles estão colocando sangue na túnica para enganar. Calma aí. Essa história é conhecida. Porque o que o pai fez lá atrás? Ele mata um animal, faz um guisado para enganar o pai, Isaac. Só que agora, depois de um tempo, os filhos vão fazer a mesma coisa com Jacó. Aqui se encaixa perfeitamente Gálatas 6, capítulo 6, versículo 7. O que o homem planta, me ajuda a pregar. O que o homem planta, uma hora ele vai.
Uma hora ele vai colher. Olha aqui para o pastor, vai diminuir o glória, mas eu não estou interessado em glória a Deus nessa manhã. Se você fala mal de alguém, cuidado, um dia vão falar mal de você. Se você está tramando algo contra alguém, cuidado, um dia vão tramar algo contra você. Se você tem comprado e se você não tem pagado, se prepare, lá na frente alguém vai passar a perna em você. Porque indubitavelmente o que o homem planta hoje, um dia ele vai. Então diga para o teu irmão, cuidado, o que você está plantando, você vai colher amanhã. Diga para ele, receba uma boa dica minha. Diga para ele, receba uma boa dica. Plante coisas boas hoje, para você colher coisas boas amanhã. Olha para mim, José Fátima é vendido, e ele vai parar na casa de Potifar. Só que no verso 2 do capítulo 39 vai dizer que o Senhor estava com José na casa de Potifar. Olha aqui para o pastor Marcelo, José é vendido, mas Deus estava com ele. José é escravo, mas Deus estava com ele. José estava na casa de Potifar, mas Deus estava com ele. José é muito parecido com os crentes da casa do avivamento, aonde essas pessoas da casa do avivamento colocam o pé, Deus abençoa. Já era para você estar dando glória. Aonde essas pessoas colocam o pé, Deus dá terra por herança. Aonde José chegava, irmão, a bênção de Deus chegava junto com ele. Só que tem um detalhe, como José era formoso, a mulher de Potifar vai tentá-lo. Olha aqui para mim, por favor, preste atenção nisso aqui, não perca isso. Olha aqui para o pastor. Verso 10 do capítulo 39 do livro do Gênesis. Diz que a cada dia ela tentava José. Vou repetir. A cada dia ela tentava José. Sabe o que significa? Que não foi uma tentação de um dia. Foi uma tentação de muitos. Quanto tempo José fica na casa de Potifar? Quem pode me ajudar? Vamos fazer as contas? 17 anos ele sonha. Nós lemos. Com 30 ele é governador do Egito. Então significa que tem 13 anos na espera. Sim ou não? A Bíblia vai informar o tempo que ele ficou na prisão. Quanto tempo? 2 anos. 13 menos 2, 11 anos. Então significa que ele fica 11 anos na casa de Potifar. Nós não sabemos o certo, mas eu acredito que ele foi tentado durante muito tempo. E o difícil não é você vencer uma tentação de um dia. O difícil é você vencer aquela tentação que bate na sua porta todos os dias. É ou não é? Agora eu tenho uma pergunta para você. Como que Davi, que tem um título de homem segundo o coração de Deus, não resistiu uma tentação de um dia? Mas José, ele consegue resistir uma tentação de muitos dias. Me diga. Detalhe, na época de José não tinha lei. Deus falava na consciência do ser humano. Na época de Davi já tinha lei, porque Deus levantou Moisés. Detalhe, José estava sozinho na casa de um estranho. Davi tinha profeta para poder alertá-lo. E como que Davi, o homem segundo o coração de Deus, não resiste uma tentação de um dia, e Davi resiste uma tentação de muitos dias? Quem quer ouvir, diga amém. Segundo Samuel 11:2 diz assim, que Davi estava passeando no terraço, enquanto José estava trabalhando. Quer vencer a tentação? Me responda. Quer vencer a tentação? Quer vencer a tentação? Ocupe a sua mente com aquilo que Deus colocou para você fazer. Oficina do diabo é o quê? Cabeça vazia, mente vazia. Mente vazia é a oficina do diabo. Eu quero aplicar isso aqui para a nossa vida espiritual. Sabe por que você tem andado fraco?
desnutrido espiritualmente, porque você não tem feito a obra de Deus como é para você fazer. Sabe por que você tem atraído algumas iscas do diabo? Porque você não tem cumprido aquilo que Deus falou para você fazer. Sabe por quê? Sabe por quê? Existem pessoas com o pé mais fora da igreja do que dentro, porque essas pessoas pararam de buscar, pararam de orar, pararam de fazer a obra de Deus. Porque mente vazia é oficina do diabo. Então sabe o que Deus está dizendo? Volte para o propósito de Deus. Ocupe a sua mente com as coisas de Deus. Volte a fazer a obra. Se Deus te chamou para você orar, irmão, ora. Se Deus te chamou para você pregar, pregue. Se Deus te chamou para você interceder, interceda. Se Deus te chamou para você evangelizar, evangelize. Mas ocupe a sua mente com as coisas de Deus. Você pode aplaudir a Ele? Chegamos no capítulo 40. José vai parar em uma prisão injustamente. E sabe o que eu acho interessante? Me pergunte o quê? Até na prisão Deus era com José. Diego, até na prisão Deus era com José. Aí José vai interpretar os sonhos do padeiro e do copeiro. E o que José, neto, interpreta, acontece. O copeiro fica vivo e volta a trabalhar no palácio, e o padeiro morre. Aí José, Rosana, vai dizer assim para o copeiro: copeiro, lembra-te de mim quando você estiver com Faraó. Passaram-se 2 anos, e um belo dia Faraó tem sonhos. Ele não consegue interpretar aquele sonho. Faraó fica ali apreensivo, e ele não consegue interpretar o sonho. Aí o copeiro vai lembrar e vai dizer assim: olha, tem um homem lá na prisão, ele é hebreu, ele sim poderá interpretar os seus sonhos. Eu imagino o Faraó mandando chamar José. Bate na prisão. José barbudo, talvez há dias sem tomar banho, e a pessoa diz: José, corre, faz a barba, toma banho, porque o Faraó está te esperando. E lá vai José para o palácio. Só aqui você poderia dar um glória a Deus. Eu vou repetir. E lá vai José para o palácio. Levante as suas mãos. Assim como tem o tempo da crise, o tempo da cisterna, também chega o tempo do palácio. Dedo de profeta para cima, aponta no nariz dessa pessoa que está ao teu lado e diga: o tempo do palácio está chegando. Diga para ele. Diga: o tempo do palácio está chegando. Fátima e José vai interpretar os sonhos de Faraó. Mas antes Faraó vai perguntar: eu fiquei sabendo que você interpreta sonhos. Ele vai dizer: olha só a frase de José: eu não, mas o Deus a quem eu sirvo trará revelação para Faraó. E ele interpreta os sonhos de Faraó. E sabe o que eu acho lindo? Sabe o que eu acho lindo? É que quando ele interpreta os sonhos, Deus vai honrar a vida de José. Eu imagino naquele dia, Márcio, Faraó dando uma carta convite na mão de José e dizendo: a partir de hoje, você vai governar o meu povo, você vai governar o meu país. Sabe por que Deus honrou tanto a vida de José? Me pergunte: por quê, pastor? Eu só falo se você me perguntar bem alto. Por quê, pastor? Olha aqui para mim. Porque aonde José passava, ele servia com excelência. Vou repetir. Aonde José passava, ele servia com excelência. Eu te provo. Ele serviu com excelência na casa do seu pai. Ele serviu com excelência na casa de Potifar. E ele serviu com excelência dentro da prisão. Então José, aonde ele passava, Elisângela, ele servia com muita excelência. Escute o que eu vou dizer aqui. Você só será promovido se antes você servir alguém com excelência. Eu vou repetir.
Você só será promovido para o próximo nível se você servir alguém com excelência. A sua porta não abrirá com chave, ela abrirá com um convite. Você está entendendo? Você entra numa festa sem um convite, o que vai acontecer? O segurança vai te barreirar, não é isso? Aqui você não entra, porque você precisa de um. Mas se você servir alguém, quando essa pessoa estiver na porta, e se essa pessoa te conhecer, ela vai dizer: entra comigo. E as pessoas vão dizer: mas quem ele é? Ele é rico. E você vai dizer: não, eu sou filho do Deus Altíssimo. É porque eu tenho servido pessoas com excelência, e Deus tem feito coisas grandes na minha vida. Eu estava fazendo essa mensagem, e geralmente quando eu faço uma pregação para domingo, Deus às vezes me prova naquilo que eu estou pregando, ou Ele fala muito assim, de uma forma muito forte, né? Muito clara na mensagem. E eu estava fazendo esse tópico sobre servir com excelência, e a gente estava aqui na vigília, e aconteceu algo muito interessante, que eu cheguei aqui, era 8 horas, a gente abriu a igreja 8 horas, e eu sempre faço a escala dos obreiros, e chegou uma pessoa aqui, irmã Edna, que não estava na escala, e ela começou a trabalhar. Eu falei: você não está aqui, você está fazendo o que hoje aqui? Era para você chegar mais tarde. Ela falou: não, pastor, eu vim servir. Deus ministrou no meu coração para eu vir servir. Aí Deus estava falando comigo: eu vou honrar ele. Aí eu liguei para essa pessoa ontem, sábado, a vigília foi sexta, e eu falei assim: rapaz, você pode vir no culto da manhã? Ele falou assim: pastor, eu vou ter que ir no culto da noite. Eu falei: por quê? Porque Deus mandou tanto trabalho para mim no sábado. Aí Deus falou comigo: serviu com excelência. Levante as suas mãos em nome de Jesus. Deus está dizendo: nunca deixe de fazer as coisas com excelência, tanto na minha obra, tanto em prol das pessoas, porque isso aqui é uma carta convite. Ela vai te promover em certos lugares, e Deus trará exaltação para a tua vida. Você pode aplaudir a Jesus? Aí olha só que lindo. Jacó agora, estou cismando com Jacó, né? José agora é governador do Egito. Ele é governador do... José agora é governador do... Isso aqui parece ser simples, irmã Roberta, mas não é. Vou repetir. Irmãos, a gente vê filme, a gente vê novela, isso parece ser simples. Governador do Egito, parece ou não parece? Só que tem um detalhe: Faraó não é um nome, Faraó é um título. Faraó é um título. Significa que não existia naquela época um vice-faraó. Então significa que para Deus realizar o sonho de José, Deus precisou criar algo. Vou repetir: para Deus realizar e cumprir o sonho na vida de José, Deus precisou criar o cargo de governador do Egito. Porque quando Deus quer abençoar alguém, Ele abre porta onde não há porta. Porque quando Deus quer realizar alguém, Ele abre caminho para você passar onde não tem caminho. Porque quando Deus deseja realizar o sonho de alguém, Ele faz algo acontecer do nada. Ergue a tua mão aí, deixa eu profetizar. Deus vai trazer à existência aquilo que não existe. Eu estou profetizando. Deus vai trazer à existência aquilo que não existe, aquilo que você nunca viu acontecer. Deus está dizendo: eu vou criar, eu vou fazer algo, não interessa, eu vou fazer alguma coisa para você entrar nessa porta. Levanta bem alta a tua mão direita, a mão esquerda, balança a pessoa que está do teu lado, chacoalha ele. Se ele estiver dormindo, balança ele aí, vai. É para ele animar, e diga: Deus vai criar algo para você. Diga: Deus vai abrir uma porta onde não há porta. Deus vai abrir um caminho onde não há caminho. Deus vai fazer algo para você nessa manhã. Oh, rabacandarácia, dorabaracandarabacandarabaxúbia. Aí imagina o José, Fátima, todo simplesinho, entrando no palácio, aquele palácio bonito, né? Aí Faraó vai dizer: pega o meu anel, coloca no dedo de José. Pega o meu colar de ouro e coloca no peito dele.
pega vestes reais, de linho fino, e dá para ele vestir. Detalhe: pega o meu segundo carro, porque o primeiro é meu. Então pega o meu segundo carro, coloca ele em cima, e todo o Egito vai ter que dizer: este é o novo homem, depois de Faraó, que vai mandar aqui em toda a terra do Egito. Agora você reparou algo? Que desde Gênesis 37, José está só perdendo as coisas. Desde Gênesis 37 ele só está perdendo. Vamos lá, o que ele perde? A família. O que ele perde? A sua túnica. O que ele perde? A túnica, quando ele estava na casa de Potifar, quando ele é tentado, ela fica nas mãos da mulher de Potifar. O que ele perde? Ele perde a sua liberdade, porque ele vai preso. Ao perder a sua liberdade e preso, ele perde a sua honra. Então do capítulo 37 até aqui, Jacó está só que está chegando um tempo, levante a sua mão, o tempo de Deus restituir coisas na sua vida, assim como Deus restituiu na vida de José. E olha aqui para mim, por favor. Você pode ter perdido muitas coisas, mas chegou um tempo que eu vou colocar muitas coisas na sua mão. Ou eu estou profetizando para alguém que crê em palavra profética. Eu vou repetir. Você pode ter perdido algumas coisas na caminhada, mas Deus está dizendo: está chegando um tempo de muita restauração na sua vida, na sua família. Porque, pastor, você pode ter perdido muita coisa, mas Deus está dizendo: coloca anel no dedo dele, porque anel fala de autoridade. Então eu estou colocando autoridade na vida de José. Coloca o colar no pescoço dele, isso aqui fala de honra. Deus está dizendo: eu estou colocando honra na vida de José. Coloca vestes de linho fino, isso aqui aponta para a justiça, porque até então José foi injustiçado, mas Deus estava dizendo: eu faço justiça na tua vida a partir de hoje, José. Então coloca ele em cima do meu carro. Por quê? Porque agora ele vai ficar em destaque para todo mundo ver aquilo que eu fiz na sua vida. Você pode colocar sobre os seus pés. Você pode se colocar sobre os seus pés. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu vou orar por você. Só que antes de orar por você, por toda a igreja, eu quero orar por alguém que entrou aqui essa manhã com o coração aflito, passando por alguns processos em algumas áreas da sua vida, financeira, espiritual. Eu gostaria de abençoar a sua vida. Você que deseja uma oração nessa manhã, sai do teu lugar e vem aqui agora, em nome de Jesus. Pode vir.